Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu segundo semestre na faculdade de serviço social. Os outros vídeos eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem também, tá bom? Primeiro que o segundo semestre pra mim foi bem mais fácil do que o primeiro. Acho que é por eu estar mais acostumado, né, com a rotina e tudo. Mesmo que a gente não teve férias entre o primeiro e o segundo semestre, porque teve a greve dos professores, né? Então nós não tivemos férias e isso foi bem cansativo. Mas em relação ao conteúdo eu achei mais fácil. Então eu vou olhar aqui pro lado para ir falando para vocês quais foram as matérias e o que teve em cada uma. A primeira matéria, que era de segunda-feira, era a de Fundamentos Filosóficos do Serviço Social. Então ela era de filosofia também, assim como no primeiro, mas ela dava mais uma ênfase em serviço social, porque no primeiro semestre foi mais filosofia mesmo no geral, né? E foi o mesmo professor também do primeiro semestre, que eu gosto muito dele. Ele é engraçado, sabe? É muito legal as aulas dele, eu gosto bastante. Nós tivemos textos sobre Tomás de Aquino, Serviço Social das Origens a Araxá, se eu não me engano era um livro, um texto, alguma coisa assim. Vimos sobre Sociologia Kantiana. Numa outra matéria que depois eu vou falar pra vocês, eu consegui entender mais numa outra, né, com um outro professor numa outra matéria, mas nós vimos também sobre a Sociologia Kantiana. Vimos sobre a ideologia alemã, o Manifesto Comunista, que é do Marx e do Engels, né, muitas pessoas perguntam sobre Marx, a gente vê sim, nós vimos muito sobre Marx, tem uma matéria que é só sobre Marx, e é claro, né, o que ele passava, né, não apenas sobre a vida dele, mas também sobre o que ele escreveu, né, claro. Também nós vimos sobre mais-valia, e nós vimos mais a relação do serviço social com o marxismo, né, o que tem a ver o marxismo com o serviço social. Na época, eu não consegui relacionar muito Marx na prática, entendeu? O que Marx disse na prática. Mas depois, ao longo do tempo, com outras matérias, aí sim eu fui conseguindo entender como que era na prática. A outra matéria é aquela de TS, né? Trabalho em saúde, saúde como processo, contextos, concepções e práticas 2, né? Então no primeiro semestre nós vimos, eram 1, né? Claro. E aí agora no 2, cada grupo visitou algum espaço da saúde, tipo UBS, pronto-socorro, mas pra gente conhecer como que funciona. Lembrando, gente, que na Unifesp, quando eu entrei lá, eu fiquei pensando, será que vai ser tipo o serviço social voltado para a área da saúde? Não, não é voltado para a área da saúde, tá, gente? É que assim, é importante para o assistente social saber sobre a saúde, entendeu? Mas não é que tipo eu vou sair de lá especializado em saúde, entendeu? Não, nós vimos sobre isso, mas não tem a ver, sabe? Quando eu entrei até fiquei com um pouco de receio, mas não é isso, tá, gente? Então nós vimos também uma parte boa teórica sobre como é o SUS, como que ele funciona, como que surgiu, como é a saúde pública no Brasil. Inclusive lá no Passeio Direto eu coloquei vários textos que nós estudamos lá sobre o SUS, é bem legal. E eu acho que é super importante para os assistentes sociais saberem disso, independente de qual área eles vão atuar. Nós também vimos um documentário que falava sobre a diferença da saúde nos Estados Unidos, no Canadá, também em Cuba. Então é um documentário bem legal, se depois eu conseguir o nome, achar o nome, eu passo pra vocês. Ele, assim, acaba ficando um pouco desatualizado, né? Mas eu achei interessante também. Nós também vimos sobre epidemiologia, transições demográficas. Eu achei isso muito chato. Porque, assim, a professora falava, aí, mas vocês não precisam saber disso porque é só vocês olharem não sei aonde e fazendo não sei o quê. Sabe, uns negócios tipo, pra quê? Mas enfim. Depois em S, né, que é o Inserção Social, o Trabalho e Subjetividade, Corpo e Inserção Social. Eu gostei bastante do meu professor. Nós vimos bastante sobre trabalho, a subjetividade de cada pessoa. E uma coisa legal que aconteceu é que nós tínhamos que fazer para compor a nossa nota, nós tínhamos que ler um texto
um grupo, né? Um grupo lia um texto e outro grupo lia o mesmo texto. E nós tínhamos que, tipo, debater sobre esse texto. Então isso eu achei muito legal, porque todo mundo tinha que ler, né? Também quem não estava nesses dois grupos tinha que ler para poder participar da discussão. E os dois grupos tinham que ler, ter argumentos para defender, sabe? Eu achei isso muito interessante. Eu gostei bastante dos textos, uns textos interessantes, sabe? Depois eu vou tentar também deixar tudo para vocês lá no blog, tá? E também nós tivemos que escolher para assistir uma palestra, né? Que elas ocorreriam todas ao mesmo tempo e nós tínhamos que escolher apenas uma. Eu escolhi era Corpo e Infância, mas eu não gostei muito porque falava mais sobre o corpo, não falava tanto da infância. Eu achei que ia falar mais, sei lá, alguma coisa assim, mais ligado ao serviço social, entendeu? Dessa coisa de infância, mas só ficava falando sobre, tipo, de tanto em tantos anos a criança tem que andar, depois ela vai rolar e... sabe? Tipo umas coisas assim, muito do corpo mesmo e não sobre a infância em si. Aí nós tivemos Fundamentos Histórico-Teórico-Metodológicos do Serviço Social 2, são 4 na minha faculdade, eu não sei se em todas são. Eu sei que todas as faculdades têm que ter essa matéria, mas eu não sei se em todos são 4, né? A minha são 4 semestres dessa matéria e nesse semestre nós falamos sobre o projeto conservador. Eu não gostei muito da professora porque eu sei que ela tem muito conhecimento, mas eu ficava meio assim, parecia que ela ficava meio... não passava segurança, sabe? Quando ela falava as coisas. E eu acho que ela tinha muitas coisas pra fazer, então ela ficava meio, tipo, perdida, sei lá. Então, tipo, às vezes uma coisa que ela podia dar em uma aula, ela dava em 4 aulas. Demorava 4 aulas pra dar uma coisa que ela podia dar em uma. Mas uma coisa legal que ela deu foi, ela fazia assim, tipo, chegava uma aula, ela fazia um resumão das aulas que ela deu anteriormente, sabe? Eu acho isso muito bom, porque pra mim é muito isso dessa coisa de cronológico, sabe? Pra eu conseguir entender. Então, fazendo esse resumo, nossa, foi ótimo, sabe? Eu fui mó bem, porque eu entendi muito bem, sabe, a matéria. Então, essa é uma matéria das que eu mais gostava, porque era realmente sobre serviço social, né? E aí mostrava desde o surgimento, como surgiu o serviço social, quais foram as bases do serviço social. E nós vimos bastante, usamos bastante o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. É muito bom esse livro, eu acabei até comprando, tô usando ele um pouco agora no meu TCC. E eu recomendo porque ele traz muita coisa sobre o serviço social, tanto as bases mesmo, quanto tipo um pouco agora da contemporaneidade, sabe? Eu acho muito legal. Bom, depois nós tivemos a matéria de metodologia do trabalho científico, que era pra gente aprender como que fazer um trabalho, tipo, que letra usar, sabe essas coisas de ABNT? Então, só que, gente, foi muito perdido. Assim, eu gosto da professora, mas tipo, mais como pessoa, porque como professora, gente, não dá. Ela passou um filme do Matrix, aí tipo, depois a gente tinha que escrever sobre o filme e ninguém escreveu, e aí ficou por isso mesmo. E aí, a única forma de avaliação foi um trabalho pro semestre inteiro, um trabalho sobre... que ela dividiu em temas. O meu era sobre relações de gênero. Só que eu tinha que fazer esse trabalho de relações de gênero, tipo, como que eram essas relações de gênero no entorno da faculdade. Só que eu não podia entrevistar ninguém, eu não podia falar com ninguém. Como que eu vou fazer isso? Aí a gente fez lá, né, o que deu pra fazer e entregamos. Só que assim, essa matéria era 2 horas só na semana. Então, por exemplo, se ela era na quarta, eu acho que ela era na quarta. Se ela era na quarta, então 2 horas era dessa matéria e 2 da outra matéria. Só que em vez de ser assim, as professoras dividiram. Então metade do semestre foi dessa matéria e metade do semestre foi da outra. Só que aí a gente fez esse trabalho. Vocês acreditam que até o final do semestre, quando já nem tava tendo mais aula dela, que já era da outra professora, a gente nem recebeu esse trabalho? Então, tipo, a gente nunca recebeu, sabe? Esse trabalho
a gente não sabe o que a gente errou e tudo. Todo mundo passou, é claro, mas assim, ficou muito ruim, sabe? Tipo, isso atrapalhou muito depois pra gente conseguir fazer os outros trabalhos desse jeito com as normas e tal. Só na última aula que ela falou um pouco sobre isso, mas bem por cima. E a última matéria era de teoria sociológica. Gente, eu amo a professora que me deu essa matéria. Nossa, é muito boa as aulas dela, sabe? E também gostei bastante da matéria mesmo. Nós vimos muito sobre o capitalismo. Gente, muitos e muitos e muitos textos. Tipo, textos desse tamanho. Teve um lá que era desse tamanho, eu não li. Mas assim, a maioria eu li, né? Porque no começo eu tava lendo. Eu lia mais os textos, né? Mas eram muitos textos. Então, tipo, tem gente que me pergunta: tem muitos textos? Tem sim, tem muitos textos pra ler, viu, gente? Então, se você não gosta de ler, ou você começa a pegar o jeito, ou parte para outro curso, mas são muitos textos mesmo que a gente tem que ler. E muitos deles não são tão fáceis. Mas, então, nós vimos nessa matéria sobre a Revolução Industrial, Conte, né, que eu aprendi mais com essa matéria mesmo, sobre Durkheim, Weber. Ela passava os slides e ia falando sobre eles, então era uma aula muito boa. E nós tínhamos que fazer a prova, era assim. Como Durkheim tem um livro que é O Suicídio, nós tínhamos que pegar uma matéria em algum jornal atual sobre algum caso de suicídio e falar de acordo com o que Durkheim falava sobre o suicídio, entenderam? Então, assim, tinha que fazer essa relação com o que ele falou antes e o que acontece hoje, entendeu? Fazer essa relação e falar sobre esse caso de suicídio, que cada um pegou um, e de acordo com ele, sabe? Eu achei muito legal. E a gente podia trazer levar meio que pronto, sabe? Então não era na hora, porque é uma coisa que demora mais, né? E assim, esse é um livro. Tem esse livro do Durkheim, que é O Suicídio. Só que eu não li o livro, porque assim, era um livro que não tinha na biblioteca e tipo, eu não ia usar depois, entenderam? Então só com as aulas eu consegui fazer, sabe? Com as aulas e também com textos que falam sobre o livro. Então eu acho que essa é uma boa também, porque tem livros que a gente tem dificuldade, a gente pode pegar textos, ler os textos e depois tentar ler um livro que aí fica mais fácil de entender. Mas eu também fui bem assim, porque eu realmente consegui entender o conteúdo, né? Daí depois ela devolveu, né, o trabalho, a gente pôde corrigir e depois ia expor lá na faculdade, principalmente para o pessoal de psicologia poder ver. Então foi isso do segundo semestre. Olha, gente, eu já coloquei no vlog todos os textos que eu usei no primeiro semestre. O nome. Agora, os links já é um pouco mais difícil, porque alguns não tem na internet e eu preciso escanear para vocês, tá? Mas aos pouquinhos eu vou fazendo isso, mas pelo menos os nomes eu já estou deixando lá. Então, se vocês tiverem interesse de algum dos textos que eu tô colocando lá e que ainda não tem o link, é só vocês me mandarem mensagem por algum lugar, do meu e-mail. Normalmente as coisas da faculdade eu respondo por e-mail, tá? Que é o contato@sonhosdemelby.com. Ou se não, deixem aqui também, aqui nos comentários do YouTube, tá? Que é onde eu costumo receber mais as dúvidas de faculdade. E às vezes também, se vocês me mandarem no e-mail, às vezes eu demoro um pouquinho, porque não é sempre que eu entro nesse e-mail, tá? Mas como eu sei que algumas pessoas estão mandando dúvidas, eu tô entrando mais vezes e eu respondo todo mundo, tá, gente? Então, se vocês tiverem interesse, me peçam, que se eu não tiver, eu já escaneio e mando pra vocês, tá? Porque eu sei como é difícil, gente. Xerox é caro. Então, o que eu puder ajudar vocês nisso de textos, eu ajudo, tá, gente? E também, se vocês tiverem dúvidas sobre alguma matéria, algum conteúdo, vocês podem me deixar aqui, que o que eu souber, eu vou responder para vocês ou indicar algum texto, tá? Também, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o curso em si,
que eu ainda não falei, nem que eu fale depois, mas eu já respondo pra vocês, tudo bem? Eu espero muito que vocês estejam gostando desses vídeos. Eu realmente estou fazendo para ajudar quem quer fazer ou quem está fazendo o curso e tem dificuldades em encontrar sobre o curso de serviço social de uma forma mais informal, assim, sabe? Mais um bate-papo mesmo. Então é isso, até os próximos vídeos.